Café Corporativo de hoje vai falar a respeito de psicoterapia. Olha, é um tema que vale para todo mundo, então não perca. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. Café Corporativo, aqui no canal 25, falando hoje sobre psicoterapia. E o meu entrevistado, ele esteve aqui recentemente, é o Walter Sanzovo. Muito obrigado por retornar ao Café Corporativo. Aliás, eu disse que você voltaria, né? Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande conversar de forma bem espontânea e direta, né, sobre esse tema que para mim é muito significativo, é muito importante. É que quando você fala em psicoterapia, o nosso telespectador muitas vezes ele já pensa no psicólogo como uma única linha, né? Mas existem diversas formas de se trabalhar com a psicologia, é isso mesmo? Sim, na verdade, se você pensar em... A mente humana é uma só, né? Mas as formas de abordagem são as mais diversas, seja a linha freudiana, né? Jungiana, lacaniana, na psicanálise, né? Técnicas como hipnose, enfim, há uma infinidade de formas, né? De abordar, de buscar um conhecimento da mente humana para evoluir as pessoas. São as mais variadas. E o que a gente quer trazer aqui para o nosso telespectador é como isso pode interferir positivamente num ambiente de trabalho, numa carreira, numa profissão. Está diretamente ligado, Walter? Sim. O que acontece, né, Aguinaldo? Se a gente pensar em termos bem gerais, né, a atividade econômica, o trabalho, demanda de nós mais da metade da nossa energia e do nosso tempo útil de adultos. Se você pensar, por exemplo, um dia de 24 horas, né, supondo que a gente durma 8, que nem isso não é assim que acontece. Não é lógico essa situação. Né? Supondo que a gente durma 8, supondo, né, que a gente sobram 16, supondo que desses 16 a gente trabalhe 8, trabalhe muito mais. Qual que é a questão? O que acontece nessa exposição dessas, supondo, 8 horas mínimas de trabalho, vai afetar tremendamente os outros 50% das 16 horas. É o tempo que a gente dedica para a família, né, para os amigos, para nós mesmos. Então, o entendimento do processo emocional no trabalho é crucial, porque ele vai afetar todas as outras áreas da nossa vida. Seja lá em que função a gente esteja, né? Você pode ser um empresário, você pode ser um gestor, um funcionário, enfim. A gente sofre essa pressão e se nós não aprendermos a lidar com ela, nós vamos afetar os outros 50%, as outras 8 horas. E é um efeito em cadeia, né? Porque se eu tenho um problema no trabalho, eu vou para casa, levo esse problema para casa. Não durmo bem, acordo mal no dia seguinte, eu vou descontar isso em todo mundo, não é isso? E vai trazer para o trabalho de volta. Vou trazer, e aí o negócio piora. É uma roda, que gira sem fim, vamos chamar assim, né? E até no passado tinha muito pessoal que falava assim, nossa, olha, não traga teu problema para o trabalho, não traga teu problema pessoal para o trabalho, mas sempre você levar o trabalho para casa. E vice-versa. Não tem como, né, não misturar. Nós somos um só, né, e desempenhamos vários papéis. Sim. Uma das tarefas mais difíceis, né, é nós separarmos, estarmos presentes em cada um dos papéis sem misturar. É uma das coisas mais difíceis. Acontece isso? É possível isso? Separar? Você pode, por exemplo, reduzir a interferência. Reduzir em um nível que seja prático, que seja legal. Né? E a receita para isso, a primeira delas, é estar presente. Esse negócio de você dividir o tempo e energia equitativamente, isso não existe. Não existe. Absurdo, né? Mas você pode trabalhar, sei lá, 10 horas. Mas se você estiver presente nessas 10 horas, a chance de você ser muito efetivo e eficiente é boa. E você, quando volta para casa, ou para você mesmo, para o seu lar, enfim, você esteja presente também, 100% presente ali. É uma das formas de separar, porque o equilíbrio, né? Não, uma parte igual do trabalho, uma parte igual da família, isso não existe. Então, um dos segredos é estar presente.
Ô Walter, uma das coisas que acontece muito hoje e que eu ouço muito são as pessoas falando a respeito de alta performance. Né? Então é alta performance daqui, dali, você precisa render, você precisa produzir. E muitas das pessoas que defendem a tese da alta performance, elas falam sobre o tempo que você perde, por exemplo, na Netflix. E eu acho que um dos tempos que eu mais valorizo da minha vida são justamente aqueles minutos que eu estou lá na Netflix com a minha família. Quer dizer, isso para mim é importante. Então, existe uma diferença de percepção do que é útil e do que é circunstancial? Eu acho que o ponto crítico nessa sua questão, Rinaldo, é o seguinte. Por que eu escolho pôr energia e estar presente em determinada atividade? Né? Então, por exemplo, se eu falar, poxa, eu fico com a Netflix na minha família, é excelente. A Netflix é só um exemplo de distração. Né? Claro. Mas se ela for, por exemplo, um momento em que você está absolutamente presente junto com a sua família, por que isso é relevante? Porque provavelmente para você, a família ela está num patamar de importância, de hierarquia dos seus valores muito forte. Então, qual que é o ponto crítico? O mais importante é por que eu estou usando a minha energia, o meu tempo, naquela atividade, naquela função. Ou seja, tudo tem que estar ligado com um propósito. Esse é o ponto mais relevante. Mas o interessante é que isso também me dá potência para trabalhar, né? Quer dizer, se eu estou presente, como você disse, Sim. quando eu estou com a minha família, eu consigo estar presente também se eu estou no meu trabalho. Sim, porque o que eu não devo nada, né? Exatamente. O estar presente é dar o máximo de si com atenção plena naquilo que você está fazendo. Um dos maiores desperdiçadores de energia que incomoda muito é quando o teu corpo está num lugar e tua mente está em outro. Sim, é muito ruim. É muito ruim. Imagina, por exemplo, sei lá, né, você está curtindo uma macarronada, vamos chamar assim, você tem que ligar para um cliente, como é que faz? De duas uma, você curte a macarronada e depois liga para o cliente, faz essa separação na sua mente, ou vai lá, liga para o cliente e depois fica 100% presente na macarronada. O que não pode, você está comendo macarrão pensando no cliente. Aí você está desperdiçando uma energia enorme. Você não sente nem o sabor, né? Não sente nem o sabor. Você não aprecia, não curte. E a psicoterapia, ela é uma linha que é realmente útil para esse tipo de, vamos dizer assim, de organização da mente das pessoas? Sem dúvida. Por quê? Qual é a minha forma de enxergar a psicoterapia hoje? Eu acho que todo o processo psicoterapêutico, ele visa o quê? Gerar autonomia no cliente. O que é autonomia? É ter a independência de escolher ser ele mesmo em qualquer situação, em qualquer tempo, seja lá com quem quer que ele esteja acompanhado. Então veja, se o processo de autonomia, de você olhar para dentro de si e escolher onde você vai pôr energia, você está tendo a liberdade de ser você mesmo em qualquer atividade que você está tendo. E se você consegue ser coerente com a sua essência, você não tem conflito. Porque a maior razão de todos os conflitos, na minha percepção, o grande conflito mestre, é o conflito que a gente tem em querer fazer uma coisa e não faz. Pensar e querer manifestar uma coisa e não manifesta. Seja lá por não querer ser, grosseiro, não querer ser inconveniente, a gente acaba o quê? Vivendo vidas dos outros e não vivemos a nossa. Isso gera um conflito enorme. E é aí que a escolha de estar presente em determinada atividade faz todo sentido. Para isso, o que você tem que fazer? Se autoconhecer. E aí que entra o processo psicoterapêutico. Vamos fazer um intervalinho? Claro. Que eu quero falar um pouco a respeito justamente dessa maquininha de dar significados. Vamos ver se ela está ainda no analógico, se ela já foi para o digital, mas o importante é ela funcionar. A gente volta daqui a pouco depois do intervalo. Saudações, pessoal! A dica de segurança hoje, na verdade, é uma informação de utilidade pública sobre o novo atendimento das chamadas 190 e 193. A Polícia Militar do Estado de São Paulo está promovendo uma importante inovação tecnológica ao incorporar a inteligência artificial
nos atendimentos de chamadas dos telefones 190 e 193. O primeiro atendimento continuará sendo realizado por um policial militar, que após a triagem inicial, conforme a natureza da ocorrência, algumas demandas de menor risco e que não envolva ameaça imediata à vida, poderão ser direcionadas para o atendimento automatizado por inteligência artificial. Entre elas estão os disparos de alarmes monitorados por empresa de segurança privada, ocorrências de perturbação de sossego e outras situações de baixa complexibilidade. O atual Copom recebe mais de 100 mil chamadas por mês desses casos narrados. Com a implantação desse novo modelo, a expectativa é otimizar o fluxo de atendimentos e reduzir o tempo de espera, permitindo que as equipes operacionais priorizem as ocorrências de maior gravidade e urgência. Nesta semana, a Polícia Militar realizou uma audiência pública com representantes das empresas de segurança privada para apresentar um novo sistema, esclarecer dúvidas e definir protocolos que deverão ser adotados. Durante a integração entre as empresas e o Copom, a iniciativa coloca a Polícia Militar do Estado de São Paulo na vanguarda da segurança pública, tornando a primeira corporação policial do mundo a empregar inteligência artificial de forma estruturada no atendimento inicial das chamadas de emergência. Trata-se de um avanço significativo que tende a desobstruir canais de atendimento, reduzir tempo de resposta e proporcionar serviços ainda mais eficientes e ágeis para a população. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com o Walter Sanzovo, ele que é psicoterapeuta, é psicanalista, com mais de 40 anos de trabalho no mundo corporativo e recentemente até esteve aqui falando a respeito de empresas familiares, né? E hoje a gente trouxe o Walter para falar um pouco mais a respeito daquele comportamento nosso, independente de onde nós estamos. Se estamos num tipo de empresa ou em outro, dentro da família, mas... a pergunta é, para a gente poder trabalhar com essa maquininha de interpretar situações, quer dizer, se choveu porque choveu, se fez sol porque fez sol, como eu interpreto isso? Eu tenho que olhar para o presente, para o futuro, ou tenho que buscar lá no passado? Eu tenho que olhar para dentro. No fundo, não é tempo disso, não é tempo, é para dentro, porque nós somos hoje o resultado de tudo que nós experimentamos e vivenciamos até ontem, desde nascimento e às vezes daí para trás até. Né? Então veja, tudo isso que nós vivenciamos forma um padrão. A experiência que eu vivi, deixa eu dar um exemplo mais prático, vai. Se eu tive, digamos assim, um pai extremamente cobrador, extremamente, que nunca se satisfazia com a melhor das intenções que ele tinha, né? Mas que nunca, sempre exigia mais, algo assim, por exemplo, vai. Nossa, pai, puxa vida, tirei 10 em matemática. Eu não esperava menos isso, né? Fez mais do que obrigação. A impressão que dá é que nunca esse filho será suficiente para atender esse pai. Não porque o filho não é suficiente, na verdade, porque o pai não é suficiente para compreendê-lo. Isso pode marcar de várias formas. Né? Então, esse tipo de processo, eu sou um pequeno exemplo, pode gerar uma sensação de incapacidade. De ele nunca estar satisfeito, ou sempre ele vai preferir ajudar os outros, ajudar, mas não porque ele é bom, porque ele precisa ser reconhecido. Então, essa maquininha de dar significados vem de toda essa história que a gente vive. Né? Então, o olhar para dentro é fundamental. Veja, nós somos seres de conexão. A conexão, acho, na minha forma de ver, é a necessidade primordial mais, digamos, crítica do ser humano. Se um bebezinho nascer, você tirar a conexão
com o adulto, principalmente com a mãe, ele não sobrevive. É relacionado. Nós estamos... Nós somos gregários, pronto. Seres relacionais, né? Agora, qual que é o ponto crítico? Eu não posso, para manter uma conexão, abdicar da minha essência. Quer dizer, para eu me conectar com aquela turma, com aquela tribo, Isso. eu preciso me vestir como aquela tribo e deixo de ser eu. Isso. Se eu me vestir como aquela tribo e deixar de ser eu estou em conflito comigo. Eu até consigo trabalhar, né? Eu consigo estar ali, mas eu me arrebento por dentro. Exatamente. Isso. Esse é o ponto. Por isso que você fala que a gente tem que olhar para dentro. E a autonomia é você poder conviver com essa tribo, escolhendo, dentro dos limites possíveis da tribo e seu, né? Escolhendo uma condição que te permite conviver com a tribo sem negar aquilo que você pensa, que você sente. Ou seja, você tem que ser você em qualquer situação. Dá para a gente fazer um paralelo mesmo com tribos, né? Por exemplo, na adolescência, a gente invariavelmente acaba aderindo a um grupo de pessoas que são os nossos amigos. Esse grupo de pessoas, ele tem também, aí, por hábito, tem alguns gostos, seja musical, de diversão, de esporte, né? Então eu sou da turma do basquete, eu sou da turma do rock. Perfeito. E eu vou criando aquela identidade com aquilo. Mas às vezes eu só estou ali para um desejo de pertencer. Na realidade, eu nem gosto daquele rock, eu nem gosto do basquete. É aí onde a gente se machuca. Exatamente, porque se eu, para evitar uma rejeição, que eu já senti que está gravadinha na minha mente, né? Buscar um acolhimento, eu tiver que fazer isso, me adaptando a ponto de desconfigurar o que eu sou, eu estou sendo um plágio, uma farsa. Eu estou vivendo a vida dos outros e não a minha. Sim. O autoconhecimento é isso. Quando alguém faz alguma coisa, qualquer estímulo que eu recebo e me pega, não é colocando a culpa no externo. Eu tenho que olhar para mim e falar, por que isso pegou em mim? Tá. Esse é o olhar para dentro. Mas aí que tá. Às vezes, no mundo profissional, a gente acaba sendo obrigado a se adaptar a uma realidade que uma empresa, como se a empresa fosse a tribo. Perfeito. Né? Eu aqui, supostamente desempregado, sou um indivíduo que quero me incluir. Por que eu quero me incluir? Eu quero ter renda, eu quero resolver uns problemas imediatos ali, né? Vamos na pirâmide de Maslow. É isso. Né? Eu entro lá naquela empresa, só que eu sou cobrado de ser uma pessoa 100% disponível. A cobrança que a empresa me eu preciso de você 24 horas por dia. Se eu te ligar, você tem que atender. Só que eu sou aquele cara que dá muito valor a assistir Netflix com a minha família. Tá. E aí o patrão me liga bem na hora do meu momento com a família. Isso. Como é que eu ajo? Como é que eu crio essa... Eu tenho que escolher uma coisa ou outra, né? Sim. Se você concordou com isso, eu atendi uma vez um médico, que ele estava no churrasco, mas ele se comprometeu a dar plantão. Falou, pô, estou no churrasco, o cara me liga, eu tenho que ir. Falei, parece que não se comprometeu. Né? Ele aceitou. Aceitou. Agora, se isso é um processo que vai minando a tua autoestima, né? Você vai ter que escolher. Vale a pena ficar numa empresa que, por exemplo, demanda de mim algo que vai frontalmente contra o meu valor família, por exemplo, que é super importante? Ele vai ter que escolher. E aí eu tenho que buscar uma outra alternativa. Alguma coisa que faça sentido internamente. Mas esse é um ponto. Quando os valores batem, as pessoas tendem a se doar mais. Né? Sim, porque para elas, elas estão sendo elas, vamos chamar assim. Né? Se o meu valor, por exemplo, é dedicação total para o trabalho é fundamental, ok, a hora que o trabalho me chamar, se esse é o meu valor, eu estou respeitando o meu valor. Agora, se o meu valor primeiro for família, o segundo for trabalho, né? E no momento, por exemplo, vai chegar um cliente espetacular, você tem que vir, mas é aniversário de 2 anos da minha filha. Se o meu primeiro valor for trabalho, eu vou para o cliente e depois eu converso em casa. Se o meu primeiro valor for família, eu não vou atender o cliente, eu vou ficar com a minha família. Isso muda ao longo da vida? Muda. A gente vai, conforme vai evoluindo, vai passando pelos estágios da vida, isso muda. O que eu preciso é ter clareza e consciência disso. Porque toda vez que eu não ajo segundo meus valores mais importantes, eu vou ter um conflito interno. Por quê? Porque os valores representam a expressão do que eu sou. E se eu não agir conforme o que eu sou, eu vou ter conflito. Isso é fatal. Né? Uma das coisas fundamentais nesse processo é a gente ter a capacidade de expressar a nossa verdadeira emoção. Aí está uma chave fantástica.
E essa verdadeira emoção, ela vem da onde? Ela vem de lá de trás, de quando a gente era criança, a primeira infância, como dizem os freudianos, como que é? Ela vem de toda a minha experiência de vida, meio pleonasmo, né? Mas vem de toda a minha experiência. Eu crio certas referências para mim, de conduta, de percepção, né? Essa é a tal da maquininha de significados. Eu crio um jeito de dar significado para aquilo que eu recebo. Tá? Se esse jeito me faz mal, eu posso mudar, digamos, a programação dessa maquininha de dar significados. E é só por isso que a terapia funciona. A terapia é aquela que vai lá e faz a programação. Ela cria condições de a pessoa entender por que ela se machuca com determinado estímulo e como ela pode dar outro significado para esse estímulo para não machucar. Por quê? Eu não mudo o que está lá fora, mas eu consigo mudar o que está aqui dentro. Sim. Se eu dependesse de mudar lá fora, não tinha solução. Por quê? Imagina o seguinte, vamos pensar, imagina que eu tive um problema sério com meu pai e não resolvi. Meu pai faleceu. Não vai resolver nunca com ele. Então, não é com ele fisicamente que eu tenho que resolver, é com ele que mora na minha mente. É por isso que eu consigo resolver. Muito bom. É isso, pronto. Obrigado por ter vindo, Walter, novamente ao Café Corporativo. Espero que nós tenhamos outras oportunidades, inclusive, de te ouvir. Fico à disposição, porque o tempo é muito gostoso, mas ele é realmente curto, né? Esse tema é muito longo, né? Mas muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Reinaldo, e um abraço a todos os seus ouvintes, telespectadores. Passar rápido, porque o entrevistado é bom. A gente volta daqui a pouco com mais cafeína. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando a respeito de psicanálise, psicoterapia. E isso sempre foi um tabu. Por muitos anos a gente via uma pessoa que precisava de um psicólogo, que precisava fazer uma terapia, que ia para uma psicanálise, como se fosse um sujeito mal resolvido. E muitas outras pessoas diziam o contrário disso. Não preciso disso não, estou bem resolvido. Inclusive, passou-se um tempo e a gente percebeu que muitos empresários, eles contratavam terapeutas, psicólogos, para tratar dos seus colaboradores, mas nunca para eles, né? E hoje, falando de 2026, a gente está numa era que felizmente as pessoas descobriram o poder das terapias, o poder da psicologia, o poder da psicanálise, o poder de uma análise profunda sobre o seu próprio eu. Quem eu sou, como eu me comporto, quais meus padrões de comportamento. Eu sou escravo do quê? Sim, porque nós somos escravos de nossos sentimentos, de nossos comportamentos. E a partir do momento que a pessoa vai estudar a si própria, ou seja, vai fazer essa análise, ela consegue também trabalhar seus pontos difíceis, seus pontos fracos, e talvez nem tão fracos assim, mas aqueles pontos que estão dificultando na carreira. Então, hoje, aquele problema que as pessoas viam em admitir que estavam fazendo psicanálise, ele já não existe mais. Hoje, talvez exista um problema em ser resistente a ela. Então, pensa nisso. Se você é trabalhador, pense sim em buscar uma psicanálise, mas se você é também aquele empregador, aquele dono de empresa, aquele empresário, aquele profissional liberal, não deixe de fazer o mesmo, porque posso te garantir que só tem uma possibilidade, é você descobrir
seus medos, seus fantasmas e sair melhor dali. Bom, e uma outra coisa, não deixe de assistir o Café Corporativo toda semana, 21 horas aqui no canal 25, mas também de visitar o nosso acervo no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, com mais de 430 programas lá para você buscar o assunto que mais te interessa. Café Corporativo, uma universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras.